Muito boa tarde. Estamos começando mais um podcast Papo Sistêmico. Eu sou Alex Nielsen, venho sempre falando sobre desenvolvimento humano e pessoal e profissional através das constelações familiares. Também sou comunicador da Rádio Mundial, autor do livro Despertar Emocional, que logo vai estar em todas as livrarias do país. E mais uma vez trazendo esse papo falando sobre constelação familiar. E hoje com um tema mais do que super bacana, falando sobre o amor interrompido, né? E aí eu sempre coloco entre aspas, a minha vida não vai, tudo que eu começo eu não termino, tudo que eu inicio eu não consigo finalizar, seja relacionamento, seja livro, seja projetos. O amor interrompido é o que muitas vezes está por trás dessa dinâmica e é exatamente hoje que eu venho fazendo essa live para responder essas dúvidas. Na verdade, dentro do Grupo Campo, se você não conhece o Grupo Campo ainda, o Grupo Campo é um grupo dentro do WhatsApp e dentro do Telegram, no qual eu desenvolvo todo um grupo de estudos sobre constelação familiar. Exatamente, e é totalmente gratuito. Então fica ligado que depois se você quiser entrar é só acessar o link que está na bio ou então na descrição do vídeo. Enfim, é super fácil você entrar no Grupo Campo, é totalmente gratuito e você vai ter esse conteúdo tanto no Telegram quanto no WhatsApp também é o mesmo conteúdo, é só você escolher qual é a melhor plataforma para você. E dentro desse grupo, né, nós discutindo sobre amor interrompido e muitas pessoas me perguntando, veio-se uma série de perguntas sobre essa questão. Na verdade, não exatamente sobre o amor interrompido, mas questões que têm a ver com o amor interrompido. E hoje, nessa live de hoje, nesse Papo Sistêmico, no podcast Papo Sistêmico, eu vou comentar sobre essas dúvidas e você que está aí, que está me assistindo agora ao vivo, já pode deixar suas dúvidas, seus comentários, que no decorrer do nosso papo aqui eu vou responder com o maior prazer. Eu estou ao vivo aqui no Instagram e no Facebook, então seja muito bem-vindo, pessoal que está no Instagram, que está no Facebook, e também esse podcast vai estar na íntegra já amanhã no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, deixa eu ver mais, no Deezer, onde mais tem, gente? Onde mais? Deezer, SoundCloud, enfim, nessas plataformas, além, é claro, aqui no YouTube, no Facebook e por 24 horas aqui no Instagram. Tá bom, gente? Bom, gente, só lembrando vocês, programa na Rádio Mundial, semana que vem às 15 horas, sexta-feira, não percam, hein? E vamos começar a nossa live de hoje, vamos começar o nosso Papo Sistêmico de hoje. Primeiro, antes de nós falarmos sobre tirar essas dúvidas sobre o amor interrompido, o que não é, como é, né? Eu só quero... Ih, gente, o que aconteceu aqui? Só deu uma interferência aqui, peraí. Antes de nós começarmos, eu quero explicar para vocês o que é o Papo Sistêmico. Que de vez em quando eu vou estar olhando para cá, porque a câmera do Instagram e do Facebook está bem aqui na minha frente. Mas eu estou com uma tela aqui, e aqui eu estou com algumas perguntas, tá? Que eu vou começar a responder aqui sobre o amor interrompido. Deixa eu desligar minha caixinha de som que ela está dando uma interferência. Vocês viram o barulhão? Vamos lá. E Fernando Picardi, como resgatar esse amor interrompido e conseguir fechar as coisas que começamos? Muito boa pergunta. Então fica ligado, Fernando, que essa pergunta já está entrelaçada com outra pergunta que eu vou responder aqui e nós vamos falar sobre isso. Eu vou responder muito mais coisas. Mas antes disso, vamos entender um pouco o que é o amor interrompido, tá? Primeiro, o amor interrompido, eu vou falar de uma forma mais sucinta, porque o amor interrompido assim, é um assunto que a gente pode ficar uma hora só falando do que é o amor interrompido. Mas basicamente é o amor, é o fluxo de amor entre o filho e a mãe, pode ser com o pai também, tá? Mas normalmente acontece mais com a mãe, em que esse fluxo entre o filho e a mãe foi interrompido por uma ausência. E esta ausência da mãe, tá? Ela pode ocorrer por diversas formas. Seja porque a mãe, ela deu à luz a criança e saiu do hospital, mas a criança teve que ficar no hospital por mais um tempo, seja porque a mãe morreu, seja porque foi doada, seja porque a mãe foi viajar ou a mãe trabalhava muito, enfim, existem vários motivos de que levam a esse amor interrompido. O que basicamente acontece? A criança, toda criança, quando ela busca a sua mãe, eu digo a criança pequena, aquela criança pequena, tá? Pode acontecer com crianças mais velhas, de 5, 6, 7 anos, pode, porque eu já vi
pelos relatos e pelas experiências que eu tenho das constelações, muito provavelmente aconteceu numa idade um pouco mais avançada, entre 5 a 7, 8 anos, tá? Mas normalmente o que ocorre? A criança, ela em determinado momento, ela busca, a partir do momento que ela, determinado momento não, a partir do momento que ela nasce, ela já busca a mãe, né? Ela já tem essa ligação, essa relação com a mãe, e ela busca a mãe. Quando a mãe não está presente por N motivos, tá? Essa criança, isso não é num único dia, né? Existe uma recorrência aí, não é apenas um único dia que isso vai acontecer. Tem que ter uma constância, tá? O que ocorre? A criança, ela busca por essa mãe e não encontra essa mãe. A criança, ela não sabe se comunicar, ela não consegue ter meios de comunicação ou compreender o que está acontecendo com ela. Então, naquele momento, essa criança, ela busca a mãe incessantemente e não encontra. Ela não consegue encontrar aquela mãe. E depois daquele momento, depois que ela não consegue encontrar aquela mãe, ela acaba entrando numa frustração profunda. E essa frustração começa a gerar um sentimento de raiva, né, ou de ódio, mas isso tudo é inconsciente. Então, por favor, me olhem com muito amor, mas é inconsciente que ocorre com a criança. Quando ela entra nesse estado de frustração, nesse estado de raiva, o que ocorre? Ela, naquele momento, ela então recua, ela faz um movimento contrário à mãe para deixar de sofrer, deixar de procurar. Normalmente, quando isto ocorre, nós percebemos então o amor que foi interrompido, o fluxo de amor do filho com a mãe que foi interrompido. Isso pode acontecer com o pai? Pode sim também, mas é mais comum, tanto não só nas constelações que eu conduzi, mas nas constelações de outros colegas, que normalmente isso está mais ligado à mãe. Inclusive ontem, uma vez por mês, na segunda-feira, eu faço um trabalho social com as constelações familiares, e nesse trabalho que foi ontem, nesse trabalho houve aí um caso de amor interrompido, que o cliente ali, né, a pessoa, eu chamo de cliente, mas ali é um trabalho social, que não deixa de ser cliente, o constelado, vamos colocar dessa forma, ele chegou com a seguinte questão: tudo que eu começo eu não consigo terminar, projetos, livros, tudo que eu começo eu não consigo terminar. Hoje eu estou desempregado, isso me gera muita frustração e assim por diante. Tá? Na hora que ele falou, para mim, a percepção era que tinha alguma coisa com o amor interrompido, e quando nós abrimos a constelação, nós percebemos então que era o amor interrompido. Quer dizer, que tinha a ver com o amor interrompido, claro, obviamente. E foi feito um movimento, e agora está dentro dos processos dele. Então, o amor interrompido, quando a criança ela passa, né, por esse processo, ela então recua, ela toma um movimento inconsciente de recuar. Para quê? Para parar de sofrer, para parar de ter raiva. Nesse momento, ela perde essa conexão com a mãe, né? Não é que ela deixa de ver a mãe como mãe, não é isso. Mas ela perde a conexão com a mãe. Isso eu tô falando, né, de uma mãe que está viva, uma mãe que está ali, mas a gente pode ter vários tipos de situações, tá? Então, assim, nunca existe uma regra fixa. É isso, é aquilo. Não. Existem situações, que eu sempre coloco de um modo geral, e nunca interpretem o que eu falo como certo. Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Não quer dizer que o fato de você não terminar as suas questões, os seus projetos, não quer dizer que é por causa do amor interrompido. Pode ser por N motivos, mas dentro das questões, né, dos emaranhamentos, dos problemas mais famosos que o amor interrompido causa, é o não conseguir concluir projetos, mas também tem não consigo me relacionar, enfim, aí tem vários pontos, tá? Então, uma das formas, inclusive, da mãe perceber se o filho, se ocorreu esse amor interrompido, uma das formas vamos supor, vou criar um cenário aqui para vocês entenderem, tá? Vamos supor que os pais foram viajar por algum motivo, e aí nesse ponto todo, quando eles voltaram, ficou um bom tempo fora, a criança passou por todo esse processo que eu falei de amor interrompido, tá? Quando a criança volta, quando a mãe abre a porta para ver a criança, vamos supor que a criança está lá com a avó, a criança ela olha para a mãe e continua brincando ali, não vai direto para a mãe para abraçar a mãe, para conectar. Pode, nesse pequeno cenário que eu coloquei, pode ser que haja um movimento interrompido que tenha
ouvir um movimento interrompido, tá? Muito boa tarde para todo mundo que está chegando. O pessoal está perguntando qual é o tema de hoje. O tema de hoje é o amor interrompido, respondendo dúvidas, né? Eu sempre coloco a minha vida não vai, a minha vida não anda, tá? Então esse é o podcast Papo Sistêmico, um podcast que vou fazer o possível para ir pelo menos quase todos os dias ao ar. Vamos ver se às 15 horas eu consigo manter esse horário. A minha intenção é manter um horário fixo e hoje eu estou testando às 15 horas da tarde, que talvez seja um horário mais ideal aí para mim e que eu consiga também passar todo o conteúdo para todo mundo, tá bom? Bom, como eu falei, tem uma série de perguntas aqui que eu coloquei, então você que está aqui no Instagram, que está no Facebook, deixa suas perguntas aí relacionadas a esse tema, ou, né, se for relacionado a outro tema, no final, se eu conseguir responder, eu vou responder com o maior prazer. Nós vamos ter aproximadamente, no máximo, 58, 59 minutos de papo sistêmico, porque o Instagram depois de 60 minutos ele corta, e aí não vou continuar no Facebook sem continuar no Instagram, vamos fazer um conteúdo só, tá bom? Bom, então eu expliquei resumidamente aqui o que é o amor interrompido. Gente, eu coloquei de uma forma muito resumida mesmo, tá? Por que resumida? Porque nós estamos num bate-papo, é uma interação para que vocês entendam, tá? E agora eu vou ler a outra pergunta. Sempre vai haver um movimento interrompido? Sempre que uma mãe, que a mãe tiver que deixar o filho por um longo período no hospital, ou porque ela vai viajar, vai haver um amor interrompido? Não, nem sempre. Tá? Nem sempre. Porque às vezes, tirando a questão do hospital, né, de a mãe ter que sair do hospital e o filho continuar lá, nós temos que compreender todo o contexto que existe em volta para que haja esse amor interrompido. Porque, por exemplo, a mãe ela pode acabar não conseguindo ver a criança no hospital por um longo período. Pode ser que com isso ocorra. Agora, se a criança já é um pouquinho mais velha, ela já está em casa, e a mãe sai para trabalhar, por exemplo, e ela sai muito, mas ela mantém o contato, não necessariamente vai haver um amor interrompido. Então tem que sempre se olhar o cenário, tá? Então sempre vai haver um amor interrompido, né? Um corte no fluxo de amor quando a mãe não estiver próximo da criança por um longo período? Nem sempre, tá bom? Nem sempre, ok? Agora vamos lá. Essa pergunta foi muito bacana, foi acho que o que me motivou mais a falar, porque eu já falei outras vezes, não só aqui, como no meu programa na Rádio Mundial, em outras lives, em vídeos também, sobre o amor interrompido. O amor interrompido é um tema assim muito amplo, realmente tem muito conteúdo do amor interrompido. E uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: como é o amor interrompido quando falamos de crianças adotadas? Vamos lá, por que crianças adotadas? Nós temos que entender, e aqui eu vou passar brevemente, tá? Brevemente mesmo. Quando nós falamos de crianças adotadas, consequentemente, falamos de pais adotivos. Nós temos que entender que essa criança, antes de ela ter um pai adotivo, ela teve um pai e uma mãe de origem, tá? Esse pai e mãe de origem, que foram aqueles que deram a vida a esta criança, não podem ser excluídos, ok? Perfeito. E o amor interrompido acontece com quem? Com a mãe biológica, a mãe de origem, ok? Então, só que eu estou resumindo muito, senão eu vou entrar aqui no tema de adoções e como olhar para os pais adotivos, e não é o propósito dessa live de hoje. Ó. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixa nos comentários, que com certeza eu gravo uma live, eu gravo um vídeo só falando sobre isso com o maior prazer, tá? Então, quando a mãe biológica, ela coloca à disposição, eu vou usar dessa forma para não deixar agressivo o tema, mas quando ela coloca à disposição a sua criança, a criança que acabou de nascer dela, e ela doa a criança, ela dá a criança, o que ocorre, né? Existem vários, assim, como eu sempre falei, depende do contexto, depende de qual foi essa idade, o que aconteceu, mas vamos imaginar que essa criança, ela nasceu e logo a mãe já deu para adoção. Tá? Vamos supor que seja isso. Ou mesmo, não, vamos colocar pode ser também para morte, mas vamos pensar no caso da adoção. E ela deu para adoção logo que a criança nasceu. O que ocorre? Essa criança, tá? Ela, a partir do momento que ela se desvinculou da mãe, porque a mãe deu a criança para adoção e ela foi para um orfanato ou já foi para uma outra família, essa criança, ela busca aquela mãe biológica, tá? Isso é um movimento inconsciente. Mesmo que você fale assim, Alex, mas a mãe social tá... A mãe social, perdão, é que eu li social aqui, me veio social. A mãe adotiva tá ali, né? Será que é assim mesmo? Como é que a mãe não substitui? Não.
tá? E me olhem com muito amor com relação a isso. Não quero dizer que a mãe adotiva não é mãe. Ela é mãe também, mas ela nunca vai substituir a mãe biológica no sentido de origem, tá? No sentido de origem, por favor, compreendam isso. A mãe adotiva nunca substitui a mãe biológica no sentido da origem, no sentido da criação, do amor materno e assim por diante, sim, com certeza. Mas na origem não. A origem é uma só. É aquela mãe, é aquela mulher, é aquele homem, é aquela mãe, é aquele pai que deram a vida àquela criança. Ponto e basta, tá? A partir desse momento, tá, que a criança é desvinculada, pode sim, existe uma grande probabilidade, mas como eu falei, não é uma regra, que essa criança adotada gere um processo, um movimento de amor interrompido por causa dessa busca pela mãe biológica na qual não teve, tá? Na qual não teve. Por ela não ter tido essa mãe biológica e entrar nesse movimento de procura, não acha, frustração, raiva, ela retorna, ela recua nesse amor interrompido, ela rompe esse relacionamento. Para que o pessoal que está chegando, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, estão me perguntando o tema, tá? O tema é o amor interrompido. A minha vida não vai, tá? Respondendo perguntas hoje sobre o amor interrompido. Então, deixem as suas perguntas nos comentários. Esse é o podcast Papo Sistêmico, hoje indo ao ar às 15 horas. E vamos ver se continua ainda ao ar às 15 horas. Bom, perfeito. Em relação a isso, então eu espero que com isso vocês tenham entendido, ou se não entenderam, vão colocando as perguntas aí que eu vou respondendo, tá? Teve uma pessoa aqui em cima que colocou uma pergunta, mas essa pergunta eu já vou responder lá embaixo. Tenho gostado muito do seu conteúdo, gratidão e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fernando, obrigado pessoal, obrigado. Que bom que vocês estão gostando, gente. Eu sempre venho falando das constelações, porque eu amo muito isso. Eu tenho uma especialização em inteligência emocional também, mas as constelações familiares é o meu ponto forte, ou o meu ponto fraco, né? E é o que eu venho sempre trazendo muito amor para vocês, e por isso eu desenvolvi e criei esse conceito do podcast Papo Sistêmico, ok? Bom, vamos lá para mais uma pergunta. Vamos lá, a pergunta ainda com filhos adotivos. A pergunta é a seguinte: o filho adotivo, ao constelar a primeira mãe, já se resolve o amor interrompido? Tá. O processo de resolução de um amor interrompido não necessariamente vai se ocorrer numa primeira constelação, tá? É claro que se é percebido que aquela pessoa que está indo constelar, que é um filho adotivo, tem um padrão, um movimento de amor interrompido, a constelação ela vai acabar levando para a mãe de origem, tá? Vai ser olhada a mãe adotada? Com certeza vai ser olhada também, mas vai ter um momento em que a mãe adotiva a mãe biológica vai ter que ser olhada, vai ter que ser evidenciada, reconhecida, aceita, incluída e assim por diante. Agora, o que ocorre muitas pessoas acham assim, o amor interrompido é um processo, e é um processo às vezes muito doloroso, é um processo muito árduo. Então não é numa primeira constelação que no dia seguinte a pessoa já vai estar assim, que legal, venci, vou terminar meus projetos. Não. O que acontece quando a pessoa faz uma constelação e entende essa dinâmica? Primeiro vem a compreensão. Ela compreende o porquê ela não consegue terminar os projetos dela. E ela não conseguir terminar os projetos dela por causa daquele movimento, ela entende que precisa haver também um esforço dela. Porque independente do amor interrompido, tá? Independente do amor interrompido, o que Bert nos fala é o seguinte: os pais biológicos, tá? Nos deram o que é necessário para nós. O resto nós conquistamos. É simples assim. Tá? E quando você vê dessa forma, olha por esse ponto de vista, muitas vezes os pais, como os pais que dão os seus filhos para adoção, ou outros pais que não tiveram a mínima condição no qual nós julgamos certos de dar ao filho, não conseguem dar, nós então temos que conseguir por nós mesmos. Então a partir do momento que nós nos encontramos nesse padrão de movimento interrompido, eu sou um filho adotivo, por exemplo,
e compreendo essa dinâmica, a partir dessa primeira constelação, eu já vou começar a ter força, se eu realmente estiver com a mente aberta, estiver aceitando, estiver deixando que todas as compreensões, que todos os processos venham e se enraizem dentro de mim, eu já vou começar, eu vou entrar num processo, tá? Eu vou entrar num processo de força para levar isso adiante, para poder então concluir. Opa, eu já sei que é por aquilo. Por quê? Deixa eu só explicar por que acontece essa dinâmica de não conseguirem concluir projetos, por exemplo. Quando a pessoa ela vai concluir um projeto, ela está desenvolvendo um projeto, ela está lendo um livro, ela está fazendo um curso, quando ela percebe que aquilo começa a ganhar força, que aquilo vai se tornar algo grande para ela, que aquilo vai se concluir, que ela vai tomar aquele projeto, aquele curso, aquele livro, que seja, ela vai finalizar, ela está indo para caminho daquilo, inconscientemente é como se ativasse uma chavinha lá mostrando aquela, não é mostrando aquela memória, mas aquele gatilho mental do que não você vai se frustrar, você não vai ter aquilo, porque essa é a impressão que tem, porque a vida, a mãe, ela está muito ligada às nossas conquistas, aos nossos projetos, tá? Claro, o pai também, principalmente, né? O pai é que desbrava o mundo, é o que nos dá coragem para ir para o mundo, mas é a mãe que nos dá a vida, é a mãe que nos traz a prosperidade. E assim por diante, né? De uma forma bem curta falando, bem leiga falando. Então, quando a pessoa se vê desenvolvendo um projeto e não conseguindo concluir esse projeto, tá? Ela simplesmente ela recua. E é um movimento totalmente inconsciente. É o mesmo movimento que aquela criança fez lá atrás em direção à sua mãe por não ter encontrado a sua mãe naquele momento que tanto ela precisava, depois de uma certa recorrência daqueles fatos. A não ser que tenha sido por algo muito traumático também. Pode acontecer também, não precisa ter tanta recorrência, mas algo traumático pode ocorrer também. Um acidente muito grave, alguma coisa do tipo, e a criança procurou a mãe e não achou a mãe. Enfim, isso pode ocorrer, tá? Isso pode ocorrer. Então, respondendo aqui a pergunta, né, se só constelar a primeira mãe já resolve, é o primeiro passo. Mas às vezes a dinâmica, o movimento de você continuar olhando para aquela mãe, ela tem que ser constante. Inclusive na formação em constelação, eu sempre passo um exercício, né, que é muito bacana, que isso vem inclusive da pedagogia sistêmica, que você pega um coração e coloca uma linha nesse coração, e pega um outro coração e conecta você, mãe, nesse coração e conecta no coração da criança. Isso se a mãe estiver ali presente, né? Se não tiver, você pode fazer de outras formas. E você cria essa conexão. Por exemplo, ontem, na constelação que eu fiz, que apareceu esse caso de amor interrompido, um dos processos que eu fiz no final, né, sempre perguntando para os representantes se fazia sentido, porque eu não vou contra o sentido dos representantes, porque aí eu vou contra a fenomenologia, e aí não é constelação, mas estava indo tudo certo, tudo naturalmente. Eu pedi para a representante da mãe colocar a mão assim no peito do cliente, do constelado, o pai com a mão nas costas, também bem no centro do coração, né, na mesma linha do coração, e eu pedi perguntei para o constelado, né, o que ele sentia. Ele falava: eu sinto um amor, eu sinto um fluxo, eu sinto um calor muito grande. Eu falei: ok, então fecha os olhos e toma isso, porque uma das dinâmicas de quando uma mãe percebe que pode ter ocorrido um amor interrompido é pegar aquela criança, tá? Pegar aquela criança, colocar aquela criança, né, aqui no peito e ficar com ela o máximo de tempo possível e realmente transmitindo aquele amor de mãe, transmitindo aquela sensação de eu estou aqui, eu estou com você aqui, né? Por um tempo, por um longo tempo. E isso vai começando a quebrar aquela interrupção e recriando novamente aquele fluxo de amor com a mãe, entre a mãe e o filho. Tá bom? Bom, vamos a mais uma pergunta aqui que deixaram. A pergunta foi a seguinte: os pais adotivos, ainda referente a pais adotivos aqui, com relação ao amor interrompido do filho. Os pais adotivos podem podem constelar pelas crianças quando elas são pequenas? Tá. Boa pergunta. Os pais adotivos podem constelar pelo filho adotivo quando eles ainda são crianças? Eles podem, mas tem que ter um movimento antes. E que movimento que é esse? O primeiro movimento de um pai e de uma mãe adotivo com relação ao seu filho adotivo, e esse movimento
muitas vezes é muito complicado para os pais adotivos, porque, claro, por todo o amor que eles estão ali colocando para aqueles filhos adotivos, eles se sentem, como assim eu vou ter que olhar para o pai biológico, aquele pai covarde, aquele pai que largou essa criança, porque uma ação natural nossa, como ser humano, é assim, é natural isso daí. Mas quando os pais conseguem quebrar essa barreira e olhar para o ser humano, para o homem e para a mulher, que deram a vida àquela criança, que hoje é como uma bênção o seu filho adotivo e você uma bênção pai adotivo dessa criança, tendo esse movimento de reverência, de respeito, né, a esses pais biológicos, os pais adotivos, nesse momento, passam a respeitar esses pais biológicos e, consequentemente, ao olhar para o filho adotivo, eles também transmitem isso para o filho adotivo. Então, assim, o filho adotivo começa a se sentir no lugar dele. Ele percebe que aqueles pais adotivos, isso inconsciente, tá? É um movimento inconsciente. Ele percebe que existe um movimento inconsciente, ele percebe inconscientemente, tá? Que os pais, antes dos pais adotivos, houve os pais biológicos. Isso é um movimento inconsciente, tá? Não adianta você querer tentar explicar para uma criança de 2, 3 anos, 4 anos o que está ocorrendo. Mas é uma questão de posicionamento. E quando nós falamos de fenômeno, quando nós falamos de constelação familiar, nós falamos de fenomenologia, nós falamos de ressonância, aí também estamos falando de física quântica. Então, tudo isso se revela. E a criança vai sentir. A criança ela vai sentir aquele respeito, tá? Na minha opinião, se existe uma criança, um filho adotivo, esse filho adotivo é pequeno, ok? E percebe-se isso e querem trabalhar isso, vão até um constelador, conversem com ele e coloquem a criança também na constelação. Constelação, quando tem crianças, nossa, é maravilhoso, flui de uma forma absurda, flui de uma forma muito, muito bonita. Por que flui dessa forma muito bonita? Porque a criança ela é livre, a criança ela sente, ela fala, ela deixa. E aí você põe lá o pai, põe um representante para o pai adotivo, para a mãe adotiva, e põe um representante para a mãe e para o pai biológico também. E deixa, gente, pode deixar, né? Os consteladores que já trabalharam com crianças sabem que o negócio vai fluir. Seja assim, eu colocando um representante, tá? Mas vai ser muito legal. Mas sempre que tiver essa iniciativa, conversar com o facilitador, né, com o terapeuta de constelação familiar, compreender, né, entender a ótica também, entender o contexto, e para que o constelador realmente possa compreender, não, é legal ou não é legal. Então, cada caso é um caso, mas é possível sim, tá? Agora, aqui continuando ainda, né, com relação aos filhos adotivos, a partir de qual idade o filho ou a filha, né, o filho adotivo pode fazer a própria constelação, ou seja, o filho ir lá ir lá na constelação dele. Ao meu ver, tá, eu acho que não existe uma idade específica. É 5, é 6, é 10, é 12. Acho que, na minha opinião, né, que eu já fiz com alguns filhos de clientes, é você ter bom senso e compreender que a criança também tenha consciência do que está ocorrendo. É óbvio, uma criança de 4, 5 anos não vai ter a mesma consciência ou a mesma maturidade que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, tá? Então depende muito da maturidade, depende muito da consciência, do ponto de vista de realidade, né? Eu tenho um caso de uma criança de 7 anos de idade que ela compreende muito bem que o pai, né, o pai é adotivo, a mãe é biológica, porque o pai que hoje cuida dessa criança, né, que se colocou como pai e tudo, pai adotivo, ele casou com essa moça, que é mãe biológica dele, que ele cuida desde os 6, 7 meses de idade, e hoje ele tem compreensão que existe um pai biológico e que esse pai biológico, por motivos, não pôde ficar com ele, né? Existe toda uma história por trás, que ele mais pra frente vai acabar sabendo. E essa criança de 7 anos tem compreensão. Ela tem uma maturidade que ela conseguiu olhar para isso. Claro que houve todo um trabalho, não só eu, né? Teve psicólogos que ajudaram, contribuíram, e isso foi desenvolvido. Então, depende da consciência, depende do bom senso, depende da maturidade, do quanto ele entende aquilo que está ocorrendo. Aí, a partir desse momento, se
a criança tem esse detalhe também, né? Uma criança de 7 anos, né, 8 anos, apesar que essa criança de 8 anos nós não chegamos a fazer um movimento, não chegamos a fazer uma constelação. Foi feito movimentos sistêmicos com a criança, né, pontuais, que foram se desenvolvendo. Não foi aberta uma constelação e a criança entrou na constelação. Mas, a partir de então, uma criança de 7, 8 anos, que é o que eu comecei a falar, talvez não entenda também o que é esse negócio de constelação familiar. Então, talvez, aí por essa questão de ela talvez crescer um pouco mais, se tornar um pouco mais madura da vida, do que está em volta, dos 10 anos em diante, eu acho que é uma idade legal, aí talvez ela tenha consciência primeiro do que é uma constelação familiar e depois se realmente ela quer fazer, porque o ponto é, a criança também precisa querer fazer, isso é muito importante, nesse sentido de abrir uma constelação mesmo, tá? Pessoal, a Landim está colocando aqui, sou mãe adotiva de um sobrinho, acho que é sobrinho, né? Hoje ele tem 31 anos, mas conheço os pais. Só que a mãe nunca quis saber dele, mas tem contato com o pai. Tudo bem, né? A verdade é um sinto muito profundo, com muito respeito, sem dó, né? Não nos colocando melhor, mas ok, essa mãe ela deu o que podia dar, da forma que ela podia. Se ela já deu a vida, então é o máximo que ela pôde dar, né? Eu sempre coloco isso porque assim, por mais que uma mulher ela diga durante toda a gravidez que ela não quer a criança, ela bate na barriga, ela faz, ela, se realmente a mulher, né, assim, estou colocando de uma forma muito aberta, tá? Isso pode gerar grandes discussões, mas se realmente a mulher quiser tirar a criança, ela vai tirar a criança. Não há quem impeça ela de tirar a criança. E ela acaba tendo essa criança porque existe algo inconsciente nela que faz esse movimento de dar a vida a essa criança. Ela só não aguenta, não suporta, não aguenta, não tem condições de continuar com essa criança. E aí isso pode se reverberar de várias formas também, Claro que cada caso é um caso, cada contexto é um contexto e assim por diante. O Fernando Picardi, o amor interrompido pode ser com o pai também? Pode. Pode ser com o pai também. Só que é muito mais comum com a mãe, tá? Porque é natural que a mãe, é natural que o filho tenha muito mais ligação com a mãe durante o início do seu crescimento do que com o pai, tá? Mas pode haver com o pai também, tá? Mas é mais comum com a mãe, ok? Bom, vamos continuando aqui, perguntas aqui do Instagram, perguntas aqui do Facebook, perguntas aqui que deixaram no Grupo Campo, para continuar nosso Papo Sistêmico, nosso podcast Papo Sistêmico, falando sobre constelação familiar, falando sobre desenvolvimento humano através das constelações familiares. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aí comigo, compartilhando, interagindo, conversando. Vamos interagir, que eu adoro interação. Vamos para a próxima pergunta que deixaram aqui. É o seguinte, a pergunta é: gostaria de saber o que a mãe pode fazer se percebe que a filha menor teve um movimento interrompido com ela. Como resgatar? Bom, é mais ou menos o que eu falei anteriormente, mas eu vou repetir, tá? É o seguinte, a partir do momento que a mãe ela percebe que houve esse movimento interrompido com a sua filha menor, um dos movimentos que essa mãe pode fazer é pegar essa filha, como eu falei, né, que eu tô sem um ursinho aqui da minha filha, mas pegar um ursinho, ai meu Deus do céu, gente, pegar a criança, pegar o filho, né, trazer esse filho para abraçar essa criança, trazer esse filho aqui para o peito, sabe? E realmente, né, e eu digo peito mesmo, encostar a cabeça da criança aqui no peito para que ela sinta o seu batimento cardíaco, para que ela sinta a pulsação do seu corpo, a sua respiração, e fique com aquela criança o tempo que for necessário, sabe? Naquele movimento de abraço, de aperto, de aconchego, transmitir a ela aquele amor de mãe, aquele amor de eu estou aqui agora, né? De criar essa reconexão. E ela pode fazer isso todos os dias até o momento que ela sinta que isso já foi feito, que isso já foi, né, essa reconexão já foi feita. Porque como eu falei, não é apenas fazendo uma constelação, um movimento que isso vai mudar. Não, é um processo, como toda e qualquer constelação. Muita gente vai na constelação familiar, acha que é só fazer uma constelação familiar que no dia seguinte está tudo em ordem. Não, gente, é um processo. Quantas fichas, quantas compreensões você não tem quando faz uma constelação familiar? Você vai para trabalhar um tema, uma questão, só que dali muitas outras coisas acabam aparecendo. E nós temos que respeitar isso, pois é um processo que deve
caminhar conforme o nosso tempo, conforme também a nossa abertura perante aquilo. Tá? Bom, vamos lá, outra pergunta que deixaram aqui. Um bebê, vamos lá que essa pergunta é maior. Gente, eu me peço desculpas, eu vou virar pra cá pra ler, porque a pergunta tá aqui no meu monitor, tá? Eu tô com o Facebook, eu tô com o Instagram aqui. E lembrando que esse é o podcast Papo Sistêmico. Se você não me conhece ainda, eu sou Alex Nielsen. Sempre venho falando das constelações familiares, sou comunicador da Rádio Mundial, colunista da UOL, autor do livro Despertar Emocional. E logo novidades pra vocês. Tem formação agora em outubro, começando em São Paulo. Tem o workshop, tem o seminário Despertar Emocional, que o Despertar é um workshop fantástico de imersão que vai acontecer em dezembro. Gente, tem muitas novidades. Fica ligado aqui no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, na minha lista VIP do WhatsApp. Você quer entrar para minha lista VIP do WhatsApp? Olha, eu falei rápido demais agora. Se você quer entrar para minha lista VIP do WhatsApp, é só você ir no link da bio que você vai encontrar. Ou então anota aí, ó, 011 987623692. É só mandar um oi para mim que você entra no WhatsApp, ou então você entrando no Grupo Campo, que é o grupo de estudos do WhatsApp e do Telegram, no qual eu falo semanalmente, né, colocando os temas dia sim, dia não tem um período certo, mas sempre desenvolvendo temas através das constelações familiares, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Desculpa, senão a garganta vai embora. Vamos lá. Vamos para a nossa pergunta, a próxima pergunta. Um bebê na barriga de uma mãe que não queria estar grávida, ok? Que se arrepende de ter engravidado, ou que se assusta com a gravidez e demora a aceitá-la, sente esse amor interrompido, né, o bebê? Não. Muito difícil. Pelo menos eu nunca peguei um caso, nunca li ou ouvi alguém tendo um caso de amor interrompido por esse tipo de questão, tá? Ele nasce e cresce com alguma sensação de amor interrompido? Não também. O amor interrompido, para ocorrer, tá? Ele precisa, é um processo. Mas esse processo é um processo inconsciente. Não é um processo apenas só da mãe não querer ali na barriga ou depois. Mas é um processo de a criança, né, buscar essa mãe. E às vezes se buscar, tá? Em crianças um pouco mais velhas, né? No sentido assim, não é 1, 2 anos, um pouco mais velhas, 3, 4, 5, 6 anos, até 7 anos, mais ou menos. É um buscar inconsciente. Às vezes tentando chamar atenção, enfim, pode acontecer de várias formas. E ela não encontra essa mãe, mas isso tem que ter uma recorrência, tem que ter, né, tem que ter aí um tempo, não é um único dia que isso ocorre. A não ser que haja um fato muito traumático, então eu acredito que aí sim possa haver um amor interrompido se esse fato traumático quebrar, né, essa proximidade entre mãe e filho, tá? Agora vamos lá. Vamos para mais uma pergunta aqui. Gente, deixam suas perguntas aqui. Você que está no Instagram, você que está no Facebook, deixa suas perguntas que nós vamos responder. É possível o movimento ser interrompido pelo nascimento de irmãos? Sim, é possível. Vamos continuar a pergunta aqui. Com menos de 1 ano de diferença, como se caracteriza isso na vida do adulto? Então, eu vou ler a pergunta de novo de uma vez só. É possível o movimento ser interrompido pelo nascimento de irmãos com menos de 1 ano de diferença? E como se caracteriza isso na vida do adulto? Bom, sim, é possível haver um movimento de amor interrompido por causa, né, do nascimento de irmãos, tá? Com menos de 1 ano de diferença, totalmente possível, tá? E como isso vai se caracterizar na vida do adulto? Antes, deixa eu só falar uma questão. Por que isso é possível? O que ocorre para ter um movimento interrompido, né? A criança, ela busca a mãe, não encontra a mãe, ok? Certo, ela não encontra, não tem a atenção necessária que aquela criança exige ali da mãe, porque a mãe não está presente naquele momento por N motivos. Quando existe o nascimento de um outro irmão, isso não quer dizer que todos os casos são assim, pelo amor de Deus. Mas quando existe o nascimento de um outro irmão, esse irmão, a mãe, né, vamos supor que tem aí 1 ano de diferença, como a pessoa colocou aqui na pergunta, ela vai olhar para esse novo irmão, ela precisa olhar, porque aquela criança que acabou de nascer, ela precisa de mais atenção, tá, do que aquela criança de 1 ano. Quando eu digo mais atenção, é porque é uma criança recém-nascida. 1 ano, apesar de ser 1 ano, né, tem aí uma bagagem de 1 ano, né, tem mais condições, né, só que ela precisa ter um pouco mais de atenção com aquele recém-nascido, mais cuidados, até porque é um recém-nascido. Esse movimento
pode ocorrer que esse irmão mais velho, aí com uma diferença de 1 ano, 2 anos, ele venha a ter um movimento interrompido. Mas, e mais uma vez, como eu falei anteriormente, depende do contexto. Depende muito, mas muito mesmo, de como é essa situação, de qual é o contexto que está ali. Essa mãe, ela deixou a criança com a babá, enfim, e foi só cuidar e não viu mais a criança. Então depende do contexto. Então sim, mas não tão comum assim. Mas sim, é possível sim. E a pergunta final que ela coloca é como isso se caracteriza na vida adulto, que é justamente uma das questões mais comuns que eu vejo nas constelações familiares, quando as pessoas chegam para mim, tudo que eu começo, eu não consigo terminar. Tudo que eu começo, eu não termino. Eu começo um livro, não consigo terminar. Eu já comecei trocentos cursos, não consigo terminar. Eu já comecei trocentas faculdades, eu não consigo terminar. Não, aí acontece também dentro de relacionamentos, né? Nenhum relacionamento, quando o relacionamento vai ficar sério, né? Não consigo. Eu desisto, eu vou embora, eu me auto-saboto. Por quê? Porque existe uma programação na mente desse adulto, que toda vez que ele tentou se aproximar da mãe, que é o seu ápice de emoção, que é a concretização, que é ter aquilo que ele mais queria com ele, não foi possível. Então, inconscientemente, quando ele percebe que ele vai para terminar um projeto, que ele vai caminhar, que ele vai se encontrar naquilo, ele então começa a perder força, começa a perder força, essa é a palavra. Ele começa a perder força, começa a desistir, e aí acaba desistindo e não conclui o seu projeto, independente de qual seja esse projeto. Tá? Então, esse é um dos pontos do amor interrompido, é um dos efeitos que ocorre nesse movimento de amor interrompido. Mas, agora colocando aqui para a gente entrar na reta final aqui do nosso podcast de Papo Sistêmico, uma coisa que é muito importante nós entendermos e agora eu vou falar mais como coach com inteligência emocional, do que não só como constelador, tá? Mas também por experiência de vida, de atender outros clientes com a minha própria vida e assim por diante. A partir do momento que nós percebemos que nós conseguimos compreender, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa ela entra nesse processo de tudo que ela começa, ela não consegue, nenhum projeto vai para frente, e ela busca um motivo, uma origem, aí ela chega até uma constelação familiar e compreende que existe esse movimento. A partir daquele momento também, a pessoa, ela tem total força para seguir adiante. Ela tem grande força para ir adiante, né? Ou seja, eu sei que aquilo ocorreu. Então qual é a forma que eu tenho de honrar aquilo? Quer dizer que eu nunca vou poder me curar disso? Não. Então aí vai a sua força, a sua determinação, a sua disciplina, porque é muito fácil também nós compreendermos que houve questões com os nossos pais antepassados e por isso a nossa vida não anda, repetimos padrões, só que também deve exigir uma força nossa de seguirmos em frente, de mudarmos esse padrão. Se, por exemplo, a sua vida inteira você viu seus pais tendo altos e baixos, seu pai ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, ou não conseguindo ter dinheiro, por exemplo, uma forma que você tem de honrar aquele pai, né? Porque inconscientemente a gente honra da mesma forma, mas conscientemente, para ter sucesso, além de outros pontos, é você falar, através do meu sucesso, através da minha honra, eu vou honrar isso que você não teve. É a forma que eu tenho de honrar, de retribuir, inclusive, a vida que você me deu. Então é muito importante que você entenda, todos nós somos seres extremamente capazes de desenvolver, de criar o nosso destino, de fazer as nossas, de ter o que nós queremos, de alcançar os nossos objetivos, só que nós só vamos fazer isso se nós sairmos também do campo da vítima, sairmos do vitimismo e partirmos para cima. Eu não estou falando que é fácil, porque muitas vezes você não percebe que está nesse ponto de vítima. Mas toda vez que você começa a olhar para trás e chorar, porque se minha vida tivesse sido diferente, se meu pai tivesse sido assim, se minha mãe tivesse sido assim, seria diferente. Toda vez que você entra nisso, você entra num ponto de vítima, você se vitimiza, você se chicoteia, e não é por aí. Para de fazer isso. Já entendeu? Já compreendeu a origem disso? Então vai em frente. Faça a coisa acontecer. Não aconteceu na primeira? Tenta de novo. Muda. Faz, mas não desiste. Crie uma disciplina. Alex, eu preciso estudar inglês, eu não consigo estudar inglês porque eu já comprei, já fiz 300 constelações. Gente, é disciplina. Só olhar para o pai, tomar pai e mãe,
Ok, é muito bom, mas você tem que ter disciplina. Você tem que usar toda essa força que eles têm, ou que você percebe que eles te deram, mas não da forma que você queria, mas eles te deram. Você tem que fazer isso acontecer. Você tem que fazer isso ser a grande virada da sua vida. Você tem que fazer as coisas mudarem. Porque ficar no acomodismo, ficar no vitimismo, ficar no choramingo de tipo, se minha vida tivesse diferente, agora eu entendi por que a minha vida é assim, eu fui na constelação, eu vi que eu tinha um movimento de amor interrompido, agora eu entendi tudo. Aí você senta e continua de braços cruzados. Gente, acorda, vai pra cima, vai fazer a tua vida, vai fazer a diferença no teu destino, vai fazer a diferença para as pessoas que estão à sua volta. O que motiva você a ir pra frente? Eu não tenho. Tem sim, procura que tem. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar um motivo e esse motivo vai te levar muito, mas muito mais longe. Tá certo? Bom, gente, muito obrigado para quem assistiu ao vivo aqui no Facebook, aqui no Instagram, muito obrigado. Esse foi o podcast Papo Sistêmico, falando sobre desenvolvimento humano, falando sobre desenvolvimento profissional, através das constelações familiares. Não perca o programa Despertar Emocional na Rádio Mundial, sexta-feira às 15 horas. Também o meu livro que está para sair. Participe do Grupo Campo, grupo totalmente gratuito de estudos aqui no Telegram, no Telegram e no WhatsApp. E fica ligado aqui no meu Instagram, compartilha, manda. Aí você que está no Instagram, tem um aviãozinho, clica aí, manda para os seus amigos, para que eles possam ver essa live. Essa live fica aqui no Instagram. Esse podcast fica aqui no Instagram por 24 horas. Amanhã editado no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no iTunes, enfim, em todas as plataformas aí de podcast, tá? De áudio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Compartilhem com esses seus amigos e vamos nos falando. Deixe sua dúvida aí depois. E eu deixo aqui um grande beijo para você. Foi um prazer enorme. E amanhã, deixa eu já falar para vocês. Amanhã, às 15 horas, novamente, nós vamos ter outro podcast. E o podcast, deixa eu só colocar aqui para vocês qual vai ser o podcast de amanhã. Cadê? O podcast de amanhã vai ser a importância de participar de constelações em grupo. Isso tem mais a ver com a constelação na prática, com a prática das constelações, perdão. Mas vai ser muito legal também. Você aprende muito, você tem vários insights. Então fica aí amanhã às 15 horas, mais um podcast Papo Sistêmico comigo, Alex Nielsen, falando sobre as constelações familiares, sobre nosso desenvolvimento humano, pessoal, através das constelações familiares. Um grande beijo no coração de vocês e eu vejo vocês amanhã às 15 horas. Não percam, curtam, compartilhem, se inscrevam e até mais. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado pessoal que tá aí. Muito obrigado. Tchau.